Então, vamos falar um pouquinho sobre a endometriose e os seus desdobramentos na função sexual. Então, a gente sabe aí que a endometriose, ela é uma condição inflamatória crônica, né? Caracterizada aí pelo crescimento anormal dos tecidos. Melhorar aqui meu posicionamento. Né, um crescimento anormal, né, desse tecido endometrial, desse estroma ou epitélio glandular endometrial, fora da cavidade uterina. Então, o que se espera é que esse tecido, esse endométrio, né, ele fique ali contido dentro da cavidade uterina. Quando isso não acontece, quando focos, né, ou partes desse epitélio se desloca para outra parte do corpo, a gente tem, então, essa endometriose, que é uma condição que afeta, né, cerca de 176 milhões de mulheres, né, em idade reprodutiva em todo o mundo. Então, é uma incidência razoavelmente alta, né? Se a gente for colocar isso em percentual, 10 a 15% da população. E é uma condição estrógeno dependente, ou seja, é uma condição que vai afetar a mulher que está em período fértil, que está em idade reprodutiva, porque o estrogênio, ele faz com que esses focos, né, se inflamem e essa inflamação se traduz em dor. E essa dor, ela vai repercutir no corpo dessa mulher de formas variadas, né? O mais comum é ela acabar afetando a função sexual, porque na maioria das vezes esses focos, eles aparecem na região pélvica. É uma regra? Não é uma regra, mas a gente sabe da existência, por exemplo, de focos, né, de endometriose nos pulmões, que a gente fala, puxa, mas o pulmão está tão longe, né, da região abdominal, mas há relatos, né, desses focos nos pulmões, e em outras partes do corpo, mas o mais comum é ele se concentrar ali na região abdominopélvica, mas fora, então, dessa cavidade, né, uterina. E por que acontece esses focos, né? Quais seriam aí as causas? Então, ainda não se chegou a um consenso do porquê esse tecido que deveria ficar quietinho ali, né, dentro do útero e ser liberado só ali no momento da menstruação. Por que esse epitélio, então, por que esse endométrio, ele vai parar, ou parte dele, ou parte desse tecido vai parar fora, né, da cavidade uterina? Então, a gente ainda não tem uma resposta satisfatória dos motivos pelos quais esse tecido ele acaba se implantando em ovários, em tubas uterinas, em intestino, que é o mais comum da gente visualizar esses focos de endometriose. Então, a gente atende mulheres, né, com queixas de constipação intestinal, algumas vezes, ou algum dos motivos, né, em função dessa, que está relacionada a essa constipação, pode ter a ver com focos de endometriose, ou não, né? A gente também não pode generalizar. Mas, no comum, a gente percebe que esses focos, eles se deslocam bastante para ovários, tubas uterinas e intestino. Na região de peritônio também é bastante comum a gente encontrar esses focos de endometriose. E aí ele pode, né, migrar aí para partes mais longínquas aí do nosso corpo. Mas é um pouco mais raro quando, por exemplo, esse foco chega lá nos pulmões. Uma das teorias, das várias teorias que a gente tem, né, para tentar explicar do porquê que esse tecido vai para outro lugar, é a teoria da menstruação retrógrada, que é uma teoria bastante conhecida, né, que cogita um refluxo do sangue menstrual para a cavidade pélvica. Porém, essa teoria, ok, né, um refluxo desse sangue para a cavidade pélvica é até compreensível. Mas e como que a gente explica, então, que focos de endometriose possam ocorrer em outras áreas, como inclusive coluna vertebral, enfim.
Então, é uma teoria que explica ou que tenta explicar que esse refluxo de sangue menstrual vai para a cavidade pélvica, mas ela não consegue explicar por que esse foco migra para outro lugar que não na cavidade pélvica. Tá? Então, esse refluxo, inclusive, a gente observa, né, que ele pode se apresentar em outros locais. Uma outra teoria é a teoria da metaplasia celômica, onde ocorreria aí a transformação do mesotélio em tecido endometrial. Então, é uma outra teoria que está vigente, mas a gente ainda não chegou num consenso. E por isso que o diagnóstico da endometriose, ele pode levar aí, em média, 8 anos, né, para, de fato, ser concretizado. Eu acredito que boa parte de vocês tenha, né, ouvido aí o relato da Anitta. A endometriose acabou ganhando aí, né, uma evidência maior com esse relato da Anitta, dizendo que tinha, né, que sentia dor nas relações sexuais e que depois de muitos anos, se eu não me engano, a Anitta levou 9 anos, chegou-se a essa conclusão de que ela, né, tem endometriose. Então, essa, infelizmente, é uma média, né, 8 anos é o que se leva em média para fechar esse diagnóstico. Hoje, né, mais recentemente, nós temos aí alguns exames que facilitam a visualização desses focos. Mas também temos muitas mulheres que têm a queixa, né, o sintoma muito condizente aí à endometriose, mas que na realização de exames por imagem, por exemplo, esses focos eles não estão aparentes. Então, é uma condição bastante difícil para a realização de diagnóstico. Também temos um problema de uma parte, né, dos profissionais da saúde, né, de profissionais que estão aí na linha de frente do atendimento dessas mulheres, acabarem não cogitando essa possibilidade. E isso vai se arrastando aí por anos a fio até que se possa, então, chegar nessa conclusão de que, né, essa mulher, então, ela apresenta essa condição da endometriose. Esse quadro aqui, que traz alguns estudos, né, relacionados, né, à etiologia ou possibilidades de se explicar por que a etiologia acontece, inclusive, esse quadro está no material da Andréia Magalhães, maravilhosa, profissional maravilhosa, e aqui a gente tem, né, um pouco do que eu apresentei no slide anterior como possibilidades, né, de se desenvolver, então, essa endometriose. Então, tem desde a teoria da metaplasia, que eu acabei de explicar para vocês, ao refluxo, né, do sangue, né, menstrual. Existe a possibilidade, né, das células da coroa radial do óvulo acabar, né, migrando para outro lugar e desenvolvendo esse surgimento desse tecido anômalo, né, no local que não deveria. Pode ser por falha do sistema imunológico, né, derivado aí dos ductos de Miller. Então, assim, são teorias, nenhuma delas conseguiu provar de fato o porquê, então, que esse tecido endometrial ele vai surgir aí no local onde ele não deveria estar. A gente pode aí encontrar na literatura algumas classificações para endometriose. Nós sabemos que essa endometriose, esses focos, pode ser desde uma endometriose superficial, né, onde esses focos eles terão aí uma profundidade menor do que 5 milímetros, e a gente vai encontrar também uma endometriose profunda, né, com focos endometriais com profundidade igual ou superior a 5 milímetros. Os sintomas que comumente são relatados por mulheres que apresentam essa condição vão desde uma cólica menstrual intensa, por isso que esse diagnóstico acaba ficando difícil, porque culturalmente nós mulheres fomos ensinadas a ser tolerantes à dor. Então, sentir cólica todo mês, uma cólica menstrual, tudo bem, é normal.
mas a gente sabe que não é normal quando essa cólica ela é intensa e muitas vezes incapacitante, isso não é normal. Isso diz algo sobre o que possa estar acontecendo de errado com aquele corpo, né? Com aquele corpo feminino. Então, eventualmente, a gente sentiu uma cólica leve, e muitas vezes a gente nem precisa fazer uso de medicamento, que às vezes ficar ali um pouquinho quietinha, colocar uma bolsa de água quente já é o suficiente, não é dessa cólica que a gente está falando, né? Nós estamos falando de uma dismenorreia intensa, incapacitante muitas vezes. Mulheres precisam ser medicadas com medicamentos fortes para dor, mulheres que acabam parando em pronto-socorros por não estarem aguentando, né, aquela dor. Então, não é uma cólicazinha qualquer. É uma cólica menstrual intensa, importante, recorrente, persistente. Um outro sintoma é dor abdominopélvica, né? Também é uma que as mulheres costumam falar para a gente, estou sentindo uma dor aqui, ó, no pé da barriga, né? A gente fala também dor embaixo do ventre, é um dos sintomas que podem fazer a gente, né, pensar aí sobre essa possibilidade da causa ser um foco de endometriose, e dor intestinal que está relacionada ali, né, na época das menstruações. Então, comumente, o nosso intestino não dói, né? Exceto quando a gente está ali com alguma inflamação, ou por termos ingerido um alimento que acabou provocando aí, né, uma infecção, aí a gente pode sentir essas cólicas intestinais ou dor intestinal, mas se a gente não comeu nada estragado, se a gente não tem aí nenhuma outra patologia, né, ou no colo ou no reto, que possa, né, gerar aí esse desconforto ou dor, e se a gente percebe que essa dor, ela surge, né, ela está associada com o ciclo menstrual, isso também pode ser um indício, pode ser um sintoma de focos de endometriose. Mas isso tudo, né, esses sintomas, eles ficam muito na subjetividade. Por isso que o diagnóstico acaba sendo difícil. Às vezes a mulher vai ao médico, se queixa de uma cólica menstrual e às vezes, né, o médico pode achar que aquela cólica é normal. E aquilo vai se estendendo. Mesma coisa acontece para aquela mulher que tem dificuldade aí para fazer o número 2. Ela tem uma história de uma constipação, né, recorrente, e aí passa-se várias fórmulas aí para ela tentar regularizar esse funcionamento intestinal, né? Nós da fisioterapia ensinamos algumas manobras, nutricionista tenta corrigir a alimentação, às vezes alguns médicos acabam prescrevendo um laxante, e ainda assim essa constipação não melhora. Então, também aí é um sinal de alerta para a gente fazer aí uma investigação um pouquinho mais a fundo. Então, são sintomas presentes na maioria dos relatos, e um que chama bastante a atenção é esse relato de dor no momento aí da intimidade dessa mulher. Então, é uma mulher, né, que geralmente apresenta transtorno de dor genitopélvica, e quando a gente vai investigar, quando a gente também muitas vezes acaba encaminhando para uma investigação médica, a gente às vezes descobre que o motivo, né, dessa dor durante a relação sexual é um foco de endometriose. A classificação, ela pode ser por estágios ou ela pode estar relacionada ao tamanho, profundidade, localização dos focos de endometriose, gravidade das aderências, né? É uma forma da gente classificar a endometriose. Outra forma está relacionada aos estágios. Então, uma endometriose mínima, são focos isolados de endometriose e ausência de aderências. Estágio 2 seria um estágio leve, um grau leve, né? Com focos mais superficiais, menores aí do que 5 milímetros e ainda com ausência de aderências. Um estágio 3, que seria uma endometriose moderada,
São múltiplos focos de endometriose com aderências próximas a ovários e tubas uterinas. E no estágio 4, que seria uma endometriose grave, né, ou severa, com múltiplos focos superficiais e profundos, né, de endometriose, além de aderências densas e firmes. Então, é a classificação que nós temos aí descrita na literatura da gravidade ou da profundidade em relação também à localização. Porque em relação aos sintomas, né, os sintomas eles vão estar aí mais associados com aquilo que eu já disse para vocês. E o diagnóstico, né? Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico defende-se hoje em dia, né, atualmente, que esse diagnóstico ele seja pautado pela história clínica da paciente. Por quê? Porque muitas mulheres podem ter um quadro de endometriose presente e isso não ser visível ainda em exames. Por isso, daquela demora em se chegar a um diagnóstico, né, de fato concreto de endometriose, porque a mulher pode ter sintoma e vai se realizando exames. Faz um ultrassom pélvico, faz um ultrassom transvaginal e nada aparece. Faz uma ressonância e nada aparece. Então, esses focos, eles podem existir, mas não ser visíveis aos exames por imagem. E por isso que hoje se defende a realização desse diagnóstico pela história clínica. Então, colher uma história clínica bem detalhada, colher uma história pregressa, fazer uma boa anamnese, já pode aí nos esclarecer ou já pode nos nortear, né, do motivo pelo qual essa mulher apresenta não só a dor durante a relação sexual, mas essa dor aí, especialmente essa dor na região do abdômen ou na região da pelve. Os exames que hoje em dia são realizados é a ultrassonografia, o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, a ressonância magnética com preparo e contraste, a uroressonância ou a ecoendoscopia retal e a videolaparoscopia. Tá? Então, assim, se a gente fosse olhar aqui, né, as possibilidades de exame, qual aquele que é mais eficiente para achar o foco da endometriose, o mais eficiente ainda é a videolaparoscopia. Mas não é um exame simples de ser feito. Para as mulheres que dependem, né, do sistema público de saúde, isso pode se arrastar ainda mais. A gente sabe que mesmo entre as mulheres que possuem convênio médico, né, não são todos os convênios que liberam, né, esse tipo de exame com a rapidez, muitas vezes, necessária para fechar esse diagnóstico. Então, tem vários obstáculos aí para se chegar a esse diagnóstico. Mas a melhor forma, né, a forma que os pesquisadores, que os estudiosos sobre o tema defendem hoje, é que esse diagnóstico seja pautado, né, seja guiado pela história clínica dessa mulher. E o exame por imagem nos ajude, né, nos auxilie nesse processo. Mas a gente não pode confiar 100%, porque, como eu já disse aqui, às vezes esses focos eles não aparecem nem na ressonância, nem no ultrassom, né, nem na ecoendoscopia, e vai acabar aparecendo somente lá na videolaparoscopia. Então, a gente não pode, né, deixar de assistir essa mulher, deixar de acolher essa mulher esperando esses focos aparecerem, né, em exames. Então, colher bem fazer uma boa anamnese, né, se atentar ao histórico, se aprofundar ao histórico, questionar como é que foi a primeira menstruação. Ela sentiu dor? E a partir dessa primeira, como é que foram as outras menstruações? Né? De 0 a 10, que nota que essa mulher dá para essa dor menstrual? Hoje a gente tem ferramentas, né, para avaliar a qualidade de vida, para avaliar dor, apesar da dor ser subjetiva,
ela incomoda, ela incapacita, ela altera a nossa postura, ela tensiona o nosso corpo. E essas tensões que a gente vai acumulando ao longo dos anos, em função de uma dor crônica, isso mexe não apenas com a nossa saúde física, mas também vai mexer com a nossa saúde emocional. Então, é muito importante dar atenção ao relato, né? Então, uma boa conversa, uma boa investigação já vai nos auxiliar, né? E principalmente vai auxiliar o médico, né, a conclusão, né, desse surgimento, né, da endometriose, ou dessa condição. E aqui acabei, gente, não mudando aqui, não é prevenção contra as doenças, tá? Aqui eu quis dizer um pouquinho em relação ao tratamento. Então, depois eu corrijo aqui para vocês. Em relação ao tratamento da endometriose, o que a gente tem disponível, né? Quais são os tipos de tratamento? Então, nos quadros mais leves, o tratamento sugerido é a terapia hormonal. Então, se a gente sabe que a endometriose ela é estrógeno dependente, então uma das formas da gente tentar minimizar os efeitos, né, dessa endometriose na qualidade de vida da mulher é tirar a menstruação, retirar a menstruação. Então, faça aí uma terapia hormonal para que o estrogênio ele não fique ali sendo o vilão, porque ele acaba, infelizmente, sendo o vilão. É claro que a gente precisa do estrogênio, o estrogênio é importante para a saúde da mulher, mas para essas mulheres que têm essa condição, o estrogênio é o que alimenta esse foco de endometriose. Então, a gente precisa tirar esse estrogênio aí de cena e a gente faz isso com a terapia hormonal. A gente, fisioterapia? Não, né, pessoal? Quem faz isso é um médico, é o ginecologista que vai avaliar e vai verificar se é possível entrar com essa terapia hormonal ou não. Tá? Há casos de mulheres que, mesmo com a terapia hormonal, os focos continuam interferindo, essa mulher continua apresentando dor. Então, em pacientes mais resistentes ao tratamento hormonal, ou pacientes em estágios mais avançados, né, dessa condição, ou aquelas, né, ainda que desejam engravidar, o tratamento mais eficiente é o cirúrgico, ou seja, é a retirada de todos os focos de endometriose. E isso é feito, né, através da videolaparoscopia. Então, é a forma mais eficiente de tratamento. Depois, aqui, existem alguns medicamentos que podem ser aí colocados, né, nessa tentativa de minimizar a dor, como anti-inflamatórios, corticoides, mas aí cabe ao médico avaliar, né, cada caso e verificar se, para aquele caso, para aquela mulher, o melhor tratamento é o cirúrgico ou o melhor tratamento é a terapia hormonal. A gente sabe, quem, né, atende bastante esse público, essas mulheres com endometriose, a grande maioria acaba nos relatando que os medicamentos, como o Zoladex, entre outros, não melhoram, não resolvem, e aí elas acabam muitas vezes apresentando outros problemas, né, em função do uso crônico de medicamento. Algumas melhoram sim com a terapia hormonal. Eu tive a felicidade de acompanhar alguns casos mais iniciais, né, com um diagnóstico mais precoce, que se beneficiaram muito com a terapia hormonal. E também já tive casos que a terapia hormonal não foi o suficiente, né, para que essa mulher deixasse de sentir dor, especialmente na atividade sexual, e que para aquela mulher o melhor tratamento foi o cirúrgico. Então, tratamento da endometriose, ele é clínico, né? O médico é que vai conduzir, a medicina é que vai conduzir esse tratamento. Agora, as consequências, né? Especialmente quando as consequências dos sintomas da endometriose, essas consequências, elas vão para o corpo dessa mulher, a fisioterapia, ela pode vir a agregar, né? Ela vai servir aí como um auxílio, como um coadjuvante, né? No cuidado, né, da saúde dessa mulher. Mas a fisioterapia não trata endometriose. A fisioterapia vai tratar as sequelas,
as consequências ou as repercussões que a endometriose acaba promovendo, né, na saúde feminina, ou especialmente quando esse comprometimento acaba vindo para a função sexual. E aí nós temos alguns recursos que nós podemos, né, dispor e auxiliar aí na melhora dos sintomas. Então, a físio pode ajudar reduzindo os sintomas, especialmente quando esses sintomas eles acabam afetando a função sexual. Ou quando esses sintomas acabam levando essa paciente a fazer uma postura antálgica, ou acaba promovendo alterações posturais ou da pelve importantes. E aí também a fisioterapia pode entrar com alguns recursos, como a reeducação postural, as liberações, as técnicas de liberação miofascial, entre tantas outras, né, técnicas e recursos que auxiliam, né, na melhora dos sintomas. Mas o tratamento dos focos de endometriose, ele é clínico, ele é médico. Então, essa mulher precisa estar em acompanhamento médico para que ela possa, né, ter aí tanto um diagnóstico mais preciso, né, quanto um diagnóstico que de fato conclua que aquela dor, que aquele sintoma está relacionado à endometriose, quanto um tratamento mais eficiente. E o que fazer, então, quando essa paciente apresenta uma disfunção sexual decorrente da endometriose? Então, já que a fisioterapia ela não vai tratar o foco, nós não temos recursos, né? Nós não temos dentro, né, da nossa profissão as competências e as habilidades para tratar o foco. A gente tem ferramentas que podem tratar os sintomas. Como é que a fisioterapia, então, poderia ajudar? Ou o que fazer, então, quando essa paciente ela acaba apresentando uma disfunção sexual como uma consequência, né, dessa endometriose? Opa! Para a gente, então, lembrar um pouco do que é função e do que é disfunção sexual. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade que está relacionada, né, à função sexual é um aspecto central do ser humano, que está presente desde o nascimento, que acompanha, né, que nos acompanha desde o nascimento e permanece conosco ao longo da vida. A sexualidade, ela engloba o sexo, né, a função sexual, as identidades e os papéis de gênero, a orientação sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade e a reprodução. Isso é sexualidade. Quando a gente fala de função sexual ou saúde sexual, é poder vivenciar as experiências sexuais de forma segura, prazerosa, não abusiva, nem discriminatória e nem com violência. Tá? Então, a função sexual, ela está relacionada com um ciclo de resposta sexual que está presente em homens e mulheres. Essa função que está relacionada a esse ciclo funciona um pouquinho diferente para homens e para mulheres, mas para homens e mulheres, né, para que tenham a sua sexualidade, que tenham boas experiências, né, acerca da sexualidade, para que possa exercer, né, sua função sexual de forma satisfatória, de forma prazerosa, o ciclo de resposta sexual ele precisa estar funcionando e precisa estar funcionando de forma positiva. E esse ciclo de resposta sexual, ele é composto de desejo, de excitação, de orgasmo e de resolução. Então, esses 4 componentes presentes no ciclo de resposta sexual estão presentes tanto no ciclo sexual, no ciclo de resposta sexual feminino, quanto no ciclo de resposta sexual masculino. Mas a forma como ele acontece para homens e para mulheres é o que acaba sendo um pouquinho diferente. Para o homem, o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução é algo que é quase que linear, né? Ou um linear acompanhado de uma crescente. Para nós, mulheres,
é importante que todos esses componentes estejam presentes, porque se eu não tenho desejo, muitas vezes eu não vou conseguir obter o orgasmo. Se eu não me excito, muitas vezes eu posso sentir dor. Então, esse ciclo em nós acontece de forma um pouquinho diferente, porque nós, mulheres, o nosso desejo ele é muito mais responsivo do que espontâneo. O que é um desejo espontâneo? Desejo espontâneo é quando eu só de olhar para alguma coisa, né, ou olhar para uma imagem que me remeta ao sexo, eu já vou ficar molhada, né? Vou usar aqui a expressão popular. A mulher vai ficar ali molhada. O que é essa mulher ficar molhada? É a lubrificação vaginal. Então, esse desejo espontâneo, em nós mulheres, está mais presente lá no início dos nossos relacionamentos. Sabe naquela fase da paixão? Aquela fase bem inicial de namoro, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é gostoso, só da gente relar no parceiro, né, ou na nossa parceria, a gente já arrepia, já fica ali com vontade de sexo. Isso ocorre mais em mulheres lá no início, né? Em relações ou em relacionamentos mais duradouros, o desejo feminino ele é mais responsivo. Ele depende muito mais de como está o relacionamento com a parceria do que com uma imagem, né? Os homens eles são muito visuais, então o homem basta olhar ali uma imagem que remeta a sexo para o pênis dele já responder com ereção. Nós, mulheres, não temos isso tão automatizado, né? O nosso desejo ele precisa ser construído. E por isso que é importante que os relacionamentos sejam relacionamentos com abertura para o diálogo, né? Não há como a gente ter uma boa vida sexual, uma boa qualidade de vida sexual, sem ter um bom diálogo com as nossas parcerias, né? Sem conversar com a nossa parceria sobre aquilo que a gente gosta ou não no momento, né, da intimidade sexual. Se a gente também não está ali, né, de corpo mesmo, de corpo e mente presente para aquele momento, se a gente está ali de corpo presente, mas a mente está preocupada com o trabalho, com o filho na escola, com roupa para pendurar no varal, a resposta genital, ela não vem. Qual que é a resposta genital, né, da mulher? É a lubrificação vaginal. Então, esse ciclo, ele ocorre um pouquinho diferente. Às vezes a mulher não está pensando em sexo, nem está com vontade, ela está lá fazendo uma outra atividade na casa dela, e esse parceiro, essa parceira, chega, né, dá uma cheiradinha ali no cangote, faz um carinho, fala que essa mulher tá bonita, fala o quanto admira ela. Quer dizer, dá uma atenção, e aí essa atenção, com um pouquinho de contato físico, né, com aquela coisa gostosa do relacionamento, do carinho, do afeto, essa mulher acaba se motivando a buscar contato íntimo. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo na mulher, nesse ciclo de resposta sexual, ela não está pensando em sexo, mas a parceria estimular essa mulher de alguma forma, motivar essa mulher para buscar esse contato íntimo, e aí, como resposta, essa mulher se excita, né? Ela se excita, a vagina fica lubrificada, e essa excitação é que acaba motivando o desejo, que acaba retroalimentando essa excitação, e se essa excitação ela for, né, numa crescente, ela vai acabar disparando o reflexo orgásmico e o período de resolução. Então, para que a gente tenha uma boa função sexual, para que a gente tenha uma vida sexual satisfatória, esses componentes do ciclo de resposta sexual, eles precisam acontecer de forma positiva. Se eu tenho uma interrupção desse ciclo, se eu tenho desconforto ou dor durante, né, esse ciclo de resposta sexual, eu vou acabar desenvolvendo, eu posso acabar desenvolvendo uma disfunção sexual. E a disfunção sexual que mais afeta mulheres com endometriose é o transtorno de dor genitopélvica / penetração. Então, são várias as disfunções sexuais, né? Tanto masculinas quanto femininas. Então, nós temos desde transtorno do desejo, desde o transtorno de excitação, ou seja, transtornos relacionados ao desejo são aquelas queixas de mulheres que falam que não têm mais vontade de ter nenhum tipo de contato íntimo.
Transtorno de excitação serão aquelas mulheres que vão nos relatar que estão com dificuldade na lubrificação ou que essa lubrificação está ausente. Transtornos, né, ou disfunção orgásmica, vão ser mulheres que apresentam dificuldade para obter orgasmo ou que não conseguem ter orgasmo. Então, são alguns tipos aí de disfunção sexual. E um outro tipo de disfunção sexual feminina é o transtorno de dor gênitopélvica, que a gente conhece bastante como vaginismo, dispareunia e vulvodínia, né? Essa classificação mais atual, especialmente trazida em 2013, publicada aqui no Brasil em 2014 pelo DSM-5, né, que é a Associação Psiquiátrica Americana, ela acabou juntando essas condições, né? Acabou juntando vaginismo, dispareunia e vulvodínia como sendo o transtorno de dor gênitopélvica barra penetração. Por que a DSM-5 acabou juntando essas condições como uma condição única? Porque muitas vezes não é possível a realização de exame pélvico íntimo ou exame ginecológico, para que a gente possa fazer a distinção entre essas condições. Então, como muitas vezes nem o médico, nem a fisioterapia consegue chegar perto da região pélvica, consegue chegar perto, né, da região genital, para verificar aí se é um sintoma que fala mais a favor de um vaginismo, se é um sintoma que fala mais a favor de uma vulvodínia, a Associação Psiquiátrica Americana acabou juntando essas condições como transtorno de dor gênitopélvica. Então, é a nomenclatura vigente. A gente ainda utiliza esses termos, vaginismo, dispareunia e vulvodínia, no nosso dia a dia, especialmente no nosso dia a dia clínico, a gente ainda utiliza, especialmente quando a gente consegue fazer a nossa avaliação pélvica, e aí a gente consegue fazer uma melhor distinção desse quadro de disfunção sexual. Mas o que comumente as mulheres com endometriose relatam é justamente aquilo que a Anitta trouxe à tona, né? Trouxe a público, que é dor durante as relações sexuais. E essa dor, né, esse desconforto, ele pode acabar acarretando ou se agravando, pode acabar acarretando outras disfunções, né, como um transtorno do desejo, barra excitação, como uma disfunção orgásmica, e ele também pode ter aí uma evolução de piora. Então, a gente sabe que qualquer dor, né, qualquer tipo de dor, acaba alterando, né, o corpo, acaba alterando o físico, e esse físico alterado, né, posturas que acabam sendo alteradas, tensões musculares que acabam se acumulando em função desse quadro de dor crônica, acaba piorando esse quadro, e isso acaba gerando esse ciclo vicioso, né, de dor, tensão, espasmo, dor, especialmente quando a gente pensa na parte muscular. E aqui, nesses casos, né, de mulheres que apresentam essa condição de endometriose, é muito comum a gente encontrar um assoalho pélvico hiperativo, ou seja, um assoalho pélvico com muitas tensões, uma pelve rígida, né, uma pelve que perdeu a sua mobilidade em função de anos e anos, né, tendo dor a cada ciclo menstrual. Então, vaginismo, dispareunia, vulvodínia são condições comumente relatadas ou encontradas, né, em mulheres que apresentam endometriose. Como é que a gente vai fazer essa distinção? Se é um vaginismo, se é uma dispareunia, se é uma vulvodínia, né? Os sintomas são parecidos, mas existem alguns pequenos componentes que acabam diferenciando. Então, dispareunia é aquela mulher que sente dor na relação sexual. Essa dor, ela pode acabar evoluindo para um processo traumático em que a mulher acaba não querendo mais sexo com penetração, certo? Uma dispareunia pode evoluir para isso. Mas ela é diferente do vaginismo, né? O vaginismo é uma dor que impede a penetração, com um padrão muito característico
de contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico, na eminência de se fazer ali uma aproximação da região vulvovaginal dessa mulher. Tá? Então, uma paciente com vaginismo não consegue ter penetração, e não é penetração apenas do pênis. Não consegue fazer um exame ginecológico, não consegue colher o material de Papa Nicolau, não consegue fazer um ultrassom transvaginal. Então, é uma disfunção que compromete bastante, né, a qualidade de vida da mulher e a qualidade de vida sexual também. Não que a dispareunia também não acabe afetando, mas ela pode evoluir aí para uma evitação do sexo, mas as mulheres com dispareunia geralmente conseguem ter a penetração e conseguem fazer os exames ginecológicos, porém sentem bastante dor. E a vulvodínia, ela é uma dor que está mais externa, né? É uma dor vulvar, é uma dor da vulva que chega até o introito. Geralmente, uma mulher com queixa de vulvodínia é uma mulher que fala que a vulva, ela dói, ela queima, até em contato com a roupa, em contato com a calcinha. Se é uma mulher que usa calça, muitas vezes ela acaba se incomodando com a calça, porque a calça passando ali, né, nessa região da vulva, acaba gerando bastante desconforto. A vulvodínia também é de difícil diagnóstico, também é uma condição que não há uma etiologia assim bem definida, né? A gente ainda não conseguiu, né, a literatura científica ainda não conseguiu chegar a uma causa concreta do porquê que uma mulher desenvolve vulvodínia. Então, também existem algumas teorias, da mesma forma que a endometriose, a gente não tem uma etiologia conhecida, a vulvodínia a gente também não tem uma etiologia conhecida. Então, também é uma condição que acaba também sendo de difícil diagnóstico. Mas existem aí alguns recursos que a gente pode dispor durante a nossa avaliação que vão fazer aí a gente acabar pensando mais a favor desta condição do que a outra. Então, da mesma forma, né, que eu acabei colocando aqui para vocês, que o diagnóstico da endometriose, que atualmente se defende que o diagnóstico seja pautado, seja baseado na história clínica, as disfunções sexuais, elas também têm o seu diagnóstico pautado na história clínica da paciente. Então, a gente precisa entender como é que foi essa vida sexual desde o início. Como é que foi a primeira vez? O que essa mulher sentiu? O que ela se lembra dessa primeira vez? Se ela teve uma educação sexual prévia ou não? Como é que foi apresentado a sexualidade para ela? Como é que foi apresentada para essa mulher a vida sexual? Porque tudo isso, né, acaba influenciando no exercício da sexualidade. Aqui, só para a gente ter aqui uma ideia, quando eu disse para vocês que tem aí um referencial para que a gente possa pensar aí nessa possibilidade de uma vulvodínia, tem o teste do cotonete. A gente pega ali, né? Vou até pegar aqui, ó, um cotonetezinho, cotonete simples, e a gente vai passar o cotonete pela vulva e perguntar para essa mulher o que ela está sentindo, se ela sente dor, se ela sente desconforto, se existe uma alteração da sensibilidade. Inclusive, a gente pode fazer um teste de sensibilidade aqui também, né? Mudando textura, colocando calor e frio. E existem esses pontos, né? Essas cruzinhas vermelhas aqui que vocês estão visualizando, são pontos que, quando a gente toca com o cotonete, muito comumente uma mulher com vulvodínia acaba relatando desconforto ou dor. Tá? Então, só para frisar, a vulvodínia é uma dor né, vulvar, que vai até o introito. Quando passa do introito, já é uma dispareunia ou um vaginismo. Tá? Então, a vulvodínia é até o introito vaginal. Então, se essa mulher apresenta dor na região de grandes, pequenos lábios, né, dor ou desconforto, e na região aqui de introito, ou seja, bem ali na membrana
que separa a pele externa da mucosa vaginal, aí pode ser que essa mulher, então, tenha uma vulvodínia. O tratamento da vulvodínia também é complicado. A gente acaba utilizando os mesmos recursos, né, em relação à fisioterapia que a gente utiliza para vaginismo e para dispareunia, mas a gente percebe que a melhora desse quadro de vulvodínia é mais demorada do que o tratamento da dispareunia e do vaginismo. Existem componentes emocionais em todas essas condições bastante importantes. Então, quando a gente fala de tratamento de disfunção sexual, é importante o acompanhamento psicológico, né? Apenas nós, da fisioterapia, podemos não ser suficientes para uma boa evolução, para um sucesso, né, no tratamento. O ideal, a gente sempre fala isso nos nossos cursos, né? Nos meus cursos e nos da Liris, né? Os cursos que a gente acaba ministrando juntas, que o ideal é que seria um tratamento por uma equipe multidisciplinar, né? Um acompanhamento médico, fisioterapêutico e psicológico. Nem sempre isso é possível. Então, quando a gente recebe uma mulher com queixa, especialmente com queixa de dor, né, durante as relações sexuais, é importante que a gente entenda um pouco o histórico de vida sexual dessa mulher, o histórico de vida dos seus relacionamentos e que a gente possa fazer, né, o encaminhamento para um acompanhamento psicológico também. Às vezes, essa mulher, a gente consegue ter uma melhora no quesito muscular, mas essa dor ela acaba voltando por questões emocionais. Então, por isso que é muito importante que esse trabalho, né, que esse acompanhamento possa ser feito de forma multiprofissional, né? Então, é importante a gente ter boas parcerias, é importante a gente ter uma boa rede de apoio, não só de profissionais colegas, fisioterapeutas, mas de profissionais médicos, né, ginecologistas e psicólogos, psicanalistas que possam nos dar aí um suporte, né, na condução do tratamento dessas queixas. E aqui no outro quadro já seria uma avaliação interna, né, onde a gente vai fazer a palpação de toda a musculatura do assoalho pélvico para identificar pontos gatilho, né, pontos de dor, e a gente vai anotar ali aonde que essa mulher sentiu mais desconforto. Nas nossas avaliações, a gente gosta muito de fazer esse registro como se tivesse ali os ponteiros de um relógio, né, em volta aí dessa região pélvica, para que a gente possa delimitar melhor aonde é que estão os pontos mais dolorosos e a gente fazer, então, as intervenções necessárias para ajudar essa mulher, então, a não sentir mais dor. Em relação à fisioterapia propriamente dita, né, como eu disse para vocês anteriormente, a fisioterapia não vai tratar a endometriose. Nós não temos recursos para tratar a endometriose, né? Quem vai tratar da condição endometriose é o médico, mas nós podemos tratar as consequências, né? Que podem surgir como fibroses, aderências, hipersensibilidade e desconfortos superficiais e profundos. E aí sim, essas consequências que foram acarretadas pela condição endometriose pode ser acompanhada, né? Podem ser acompanhadas pela fisioterapia, utilizando os mais variados recursos e técnicas que vão desde os recursos terapêuticos manuais. Eu acabei enfatizando aqui a massagem perineal, pensando nessa mulher que vai fazer uma disfunção sexual por causa da endometriose. Essa musculatura, esse assoalho pélvico, como eu disse para vocês, vai ser um assoalho pélvico hiperativo, vai ser um assoalho pélvico tenso, e aí nós vamos precisar tratar esse assoalho pélvico, devolver a função desse assoalho pélvico com recursos e técnicas que favoreçam o relaxamento. E aí, né, entre tantos recursos da fisioterapia, nós vamos usar aqueles que a gente tem mais afinidade, né? Nós sabemos que a nossa profissão tem uma gama, um leque de possibilidades enorme. Cada um, né, de nós aqui
tem as nossas formações paralelas, né, relacionadas aí à nossa atuação, e a gente vai se utilizar de toda a nossa experiência. Então, pode ser desde a massagem perineal, como a cinesioterapia, a eletroterapia traz, sim, também bons resultados, especialmente na redução, né, da dor, técnicas de liberação miofascial, exercícios de relaxamento global, mas podem ser exercícios de relaxamento mais específicos para a pelve, exercícios respiratórios, entre tantas outras técnicas que a gente pode agregar para melhorar a qualidade de vida dessa mulher, para melhorar também a qualidade de vida sexual. Então, não há ali uma receita de bolo, um guia, né, um guia prático da fisioterapia para endometriose. A gente só precisa lembrar e fazer essas separações, né? A endometriose é uma condição onde um tecido que deveria permanecer dentro da cavidade pélvica, ele migra para outras partes do corpo dessa mulher, especialmente ele migra para a região abdômeno-pélvica e vai se implantar, ou pode se implantar em peritônio, em ovários, em tubouterinas e intestino. Em bexiga também é muito comum, tá? São os locais mais comuns de implantação de focos de endometriose. Tratamento mais eficiente continua sendo, né, a laparoscopia, mas existe também, como eu disse para vocês, a possibilidade da terapia hormonal. Muitas mulheres se beneficiam da terapia hormonal, outras, porém, acabam tendo recidiva dos sintomas. E aí acabam sendo, então, conduzidas para o procedimento cirúrgico, que é a retirada desses focos. Essa mulher vai ficar imune? Pronto, retirou lá os focos, quer dizer que ela está curada da endometriose? O que a gente percebe é que esses focos de endometriose, mesmo sendo removidos cirurgicamente, eles podem surgir em outros locais. Então, é um relato bastante comum, né? As mulheres terem retirado focos e depois de alguns anos apresentarem focos novos, ou em regiões novas, ou em regiões muito próximas aos que ela tinha anteriormente. Então, é uma condição que precisa ter acompanhamento regular para monitorar esse surgimento de novos focos. E aí, as consequências da endometriose, que na grande maioria das vezes vai repercutir na função sexual, a gente também vai poder auxiliar, mas não lá tratando a endometriose, né? A gente não vai tratar o foco, mas a gente pode atuar nas fibroses, nas aderências, né? Não é que é comum, mas pode acontecer depois da retirada de focos de endometriose, aquele local onde havia aquele foco, formar uma fibrose, formar uma aderência. E aí sim, nós da fisioterapia temos uma atuação importante e efetiva. Então, vamos tratar as consequências, nós não vamos tratar os focos de endometriose. E os recursos, vocês podem utilizar aqueles que vocês têm mais familiaridade. Sempre pensando que o nosso objetivo maior aqui, com essas mulheres que apresentam essa condição, é aliviar a dor, né? Porque o sintoma principal é dor. Seja dor na relação sexual, seja dor embaixo do ventre, seja dor intestinal. Então, nós vamos utilizar recursos que possam minimizar essa dor, que possam melhorar essa dor. As terapias manuais, as técnicas de liberação miofascial, as correções posturais, inclusive, costumam apresentar um resultado bastante positivo, né, na melhora do quadro geral dessas pacientes e também na melhora aí dos sintomas, né, relacionados à função sexual. Pessoal, era isso que eu tinha para conversar um pouquinho com vocês. Vou abrir aqui um espaço, vou interromper aqui o compartilhamento de tela, para eu poder ver aqui vocês. E se alguém quiser fazer aqui alguma perguntinha, fiquem à vontade. Vou dar uma olhadinha aqui no chat também. Tem aqui uma observação. Estou atendendo um pós-operatório de endometriose de uma médica que relatou dores uma vida toda.
e só bateram o martelo aos 44 anos. Gente, isso aqui é um relato extremamente comum, né, nesses casos aí de endometriose, pois estava vivendo somente à base de analgésicos, ou seja, nem para quem seria mais fácil esse diagnóstico, isso não ocorreu. Somente após procurar atendimento em centro especializado na endometriose é que se chegou, então, ao diagnóstico. Gente, é isso, a gente imagina, e a gente, especialmente eu falo nós, tá, da área da saúde, a gente imagina que nossa paciente vai chegar no médico e ele já vai dar o diagnóstico logo de cara de endometriose. E que essa mulher vai ter um diagnóstico precoce e com isso vai se evitar muito sofrimento. Mas não é isso que acontece, tá? A grande maioria acaba tendo aí um martelo, né, no diagnóstico por volta aí de 8 anos, procurando médicos para tentar saber ou descobrir o porquê dessa dor. Porque essa dor, ao longo da nossa história, foi uma dor que ficou normalizada. E a grande briga nossa é justamente falar, não, dor não é normal, ponto. Dor não é normal, ponto. Se a gente sente dor, é porque alguma coisa está acontecendo com o nosso corpo. E a gente precisa descobrir por que esse corpo está se manifestando com dor. A gente pode não saber a etiologia, como eu mostrei aqui para vocês. Existe uma etiologia que explica, de fato, o porquê que esses focos endometriais eles surgem? Não. A gente ainda não tem uma etiologia assim definida para o surgimento, mas temos algumas possibilidades, mas sabemos que esses focos geram dor, geram incapacidade, levam a quadros, né, de comprometimento da função sexual, e não só da função sexual. A função sexual é uma das funções, né, de vida dessa mulher que acaba sendo comprometida. Em casos mais graves, mais severos, são mulheres que acabam desenvolvendo outros problemas, acabam desenvolvendo fibromialgia, acabam desenvolvendo problemas posturais importantes que acabam acarretando outros problemas. E a gente acha que é fácil diagnosticar, mas a gente percebe que não, tá? Que mesmo para a classe médica, o diagnóstico de endometriose não é fácil, tá? Não é fácil. E aí, como eu disse para vocês, se uma boa parte da nossa população não tem convênio médico, acabam não tendo acesso, né, a uma saúde, né, um cuidado de saúde mais eficiente, isso aí ainda se arrasta por muito mais tempo, até que ela consiga cair, por exemplo, num ambulatório especializado. Então, é muito fácil, por exemplo, eu que fiquei 12 anos na Unifesp, num ambulatório de ginecologia endócrina, e onde existiam várias outras casinhas da ginecologia, era uma casinha de cada casinha de subespecialidade diferente para atender, é uma coisa. Quando essa mulher tem acesso a esse tipo de tratamento, em que há vários ambulatórios especializados em vários problemas femininos, esse diagnóstico ele acaba sendo mais fácil, mais rápido, tá? Mas nas vias mais comuns, a mulher que vai lá no postinho, que marca consulta com o médico do postinho, às vezes esse médico não tem a experiência necessária para chegar a essa conclusão de que pode ser, né, uma endometriose. Por isso que a coisa se arrasta e a gente acaba vendo esse tipo de relato que a colega Vivian colocou aqui para a gente, aqui no chat. Ó, mais um depoimento aqui, ó. Eu tenho endometriose e sofri dos 20 aos 27 anos, ou seja, 7 anos para descobrir que ela tinha uma endometriose. Então, é a média, né? A média é 7 a 8 anos. É isso que a gente tem, né, descrito na literatura de tempo para chegar, né, ao fechamento desse diagnóstico. É triste, gente, é triste. O que a gente precisa fazer? Mudar essa realidade. Como é que a gente muda essa realidade? Divulgando, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade de estar mais presentes nas redes sociais, então é uma forma da gente prestar um serviço, né, para a sociedade, um serviço de educação, para que quando mulheres, né, comuns
vejam ali uma postagem nossa com esses sintomas, olha, uma dor, né, uma cólica menstrual intensa, que não melhora com um analgésico, pode ser uma endometriose. E essa mulher ela já vai procurar ajuda de uma forma diferente. Nem sempre essa mulher vai ser bem recebida, a gente sabe disso também. Pode ser que ela chegue até um profissional que não vá levar a queixa dela ou a investigação da queixa adiante, mas é o papel nosso de poder divulgar. Antigamente a gente não tinha, né, essas possibilidades, inclusive essa que a gente está tendo agora, de poder estar próximas, né, umas das outras, uns dos outros, online, mas hoje a gente tem. Então, hoje, nós temos melhores condições de informar a população, né, em relação a tantas outras coisas, e, inclusive, né, a endometriose. Exatamente, as mulheres jovens não precisam mais ficar sofrendo por tanto tempo, né, gente? Por favor, não dá para a gente permanecer nessa cultura em que sentir dor é normal. Não, né? Dor não é normal, ponto. Se tem dor, a gente precisa procurar ajuda, né? E aí a gente pode ajudar essas mulheres, a gente pode direcionar essas mulheres para procurar ajuda. Isso é importante também. E isso também, cabe a nós também conhecer profissionais que estão mais interessados na endometriose. Exato, né? A Ju que colocou aqui esse comentário. Por isso que a gente fala que ter uma boa rede é importante. Não só uma boa rede nossa, né, de profissionais da fisioterapia, mas uma boa rede de contatos com médicos, já que essa mulher ela vai chegar, muitas vezes elas chegam até nós por meio, né, da medicina. Então, é importante que a gente também conheça profissionais, né, mais habilidosos, ou com a especialidade mesmo de dor pélvica crônica, né? Hoje existem alguns médicos, né, que são especializados aí em dor pélvica crônica, e a endometriose, ela entra nesse universo, né, da dor pélvica crônica. Ó, uma outra colega aqui que disse que descobriu a endometriose dela após 6 meses de pós-parto. Passei a gestação inteira com dor fortes e internações. Gente, olha só, né? 9 meses de gestação, mais 6 meses de pós-parto, de dor, né? E a gente não precisa ficar aí refém da dor, a gente não tem que aguentar a dor, né? É claro que a gente tem que ser forte, mas quando a gente fala que a gente tem que ser forte, a gente tem que ser forte do ponto de vista emocional, né? Precisamos ser fortes, tendo boas ferramentas emocionais para a gente lidar com as dificuldades da vida que todos terão. Se não tem, vai ter, né? Porque dificuldades vão surgir no caminho, né? Em nosso caminho, na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, a gente precisa fortalecer isso, o nosso emocional. Agora, a dor física, né, não é sinal de força ficar ali tolerando aquela dor. Se ela apareceu, se essa dor surgiu, seja na vida sexual, seja né, como um sintoma de um intestino irritável, de uma dor, né, embaixo do ventre, de uma dor abdominopélvica, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa buscar profissionais para que possam nos auxiliar nesse processo, né, para que possam nos auxiliar a não sentir mais dor. Mais alguma perguntinha, pessoal? Só para falar aqui, então, só para a gente finalizar, para quem fez, né, a inscrição aqui no curso, no curso não, né, gente, na aula, foi uma aula só, lá na plataforma do Simpla, vocês podem baixar o certificado de vocês, tá, de participação da aula. A aula está gravada, então ela vai lá para o YouTube, vou deixar ela aberta para que outras pessoas, né, possam ter acesso. E agradecer mais uma vez a presença de vocês, que vão aí nos acompanhando, a mim, a Líris, e essa atenção de vocês é o que faz vocês se destacarem, né? Entre aí os profissionais do mercado. Então,
quando a gente encontra, quando a gente se depara com profissionais que estão ali em constante processo de construção, a pessoa que mais ganha, né, é a ponta, né, são os nossos pacientes, né? Então, quando os profissionais são esforçados, dedicados, estudiosos, né, isso faz com que a gente melhore os nossos atendimentos, e a gente sempre tem essa possibilidade de aprender, né? E nada do que a gente aprende é rígido, e nem precisa ser rígido, né? Às vezes a gente aprende algo de uma forma e com o tempo aquilo acaba mudando, acaba sendo melhorado. Então é importante que a gente também acompanhe esse processo e especialmente a gente poder utilizar dessas ferramentas tecnológicas para fazer não só o trabalho da fisioterapia ser melhor reconhecido, mas fazer com que a população, de uma forma geral, também conheça um pouco mais sobre a nossa atuação, né, nessa área da ginecologia, da uroginecologia. Hoje, as mulheres entendem um pouco mais da importância de cuidar do assoalho pélvico, mas ainda tem muita mulher que não sabe, né, o que é vulva, o que é vagina, quais são os problemas que podem, né, interferir ali na vida sexual, na função sexual. Então, cabe a nós aí falar um pouquinho aí para os nossos públicos, falar um pouquinho, né, levar algumas mensagens, algumas dicas, para que a população possa conhecer um pouco mais o nosso trabalho e não fique refém, né, de problemas que podem ser solucionados. Então, a endometriose não é que ela vai ter uma cura definitiva. Como eu disse para vocês, pode acontecer dessa mulher ter esses focos retirados e esses focos aparecerem novamente. Isso pode acontecer, é algo que a gente tem conhecimento mesmo. Mas tem essa possibilidade, né? Existe esse recurso, existe esse tratamento. E tem muitas mulheres que fazem a retirada dos focos e que esses focos não voltam mais. Mas mais do que isso, acho que foi mais no começo de agosto, eu fiz uma live com um amigo que falou um pouquinho sobre neurobiologia. A gente entender também um pouco do emocional que está por trás dessas doenças, né? Isso é uma corrente hoje em dia de bastante fomentação, né? Dessas nossas dores emocionais que a gente acaba imprimindo no nosso corpo. A endometriose, quem sabe, não pode ser, né, uma condição que surja em função das nossas emoções. É uma possibilidade também, né? Então, para que a gente também se atente, né, às emoções. Então, nós somos profissionais do corpo, do movimento, mas o corpo e o movimento está ligado diretamente com a mente. Então, é importante que a gente também conheça um pouco dos mecanismos, né, emocionais e mentais que podem facilitar, inclusive, o nosso trabalho e a nossa atuação como fisioterapeutas. Pessoal, então eu vou me despedindo de vocês. Um beijo grande, uma ótima semana, né? Hoje é segunda-feira, a gente está começando a nossa semana, então que seja aí uma semana de muitas energias boas, de bastante trabalho, que a gente precisa trabalhar, né? Então que seja uma semana bem produtiva para todo mundo. Quem não tem o meu contato, eu deixei ali o meu contato, né, no slide. Depois, vocês podem me procurando, eu disponibilizo aí o slide para vocês, não tem problema nenhum. Eu acho que se eu colocar no 5 agora, eu acho que acaba não dando certo. Mas vocês podem ir entrando em contato comigo, que eu vou disponibilizando. Pode, inclusive, entrar em contato pelo Instagram, tá? Eu mudei o nome do Instagram, agora é @masterpélvica, porque eu vou dar uma mudada na condução ali do meu Insta, vou deixar ele mais voltado para físio, e aí eu quero colocar bastante coisa voltada para exercício, movimento, entre outras coisas. Então é @masterpélvica. Vocês podem também me chamar por lá, que eu mando para vocês o PDF da aula, tá bom? Beijo grande para vocês, boa semana, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.